Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje tem como tema múltiplos de um número natural. Vocês vão acompanhar essa videoaula comigo nas páginas 95 e 96 do livro de vocês, caderno, lápis e caneta na mão, fazendo aí as devidas anotações, ok? Então, vamos à nossa aula. Então, o que seria os múltiplos de um número natural? Bom, essa palavrinha aqui, múltiplo, gente, lembra de multiplicação. Então, o múltiplo de um número é o resultado da multiplicação desse número por qualquer outro número natural. Então, o que seria esse número natural, gente? É aquele conjunto de números naturais que a gente estuda desde o princípio, tá? Então, eu já expliquei para vocês, né, que o conjunto dos números naturais é representado por essa letrinha. E aí, quem são os números naturais? Já contei até a historinha para vocês. São aqueles números que surgiram naturalmente pela necessidade do homem. Então, são eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E isso aqui é infinito, certo? Então, o que acontece nos múltiplos desses números naturais? É justamente o que a gente encontra nos resultados, tá? Das nossas multiplicações na tabuada, ok? Até porque os múltiplos, os produtos aqui, ó, desses números, entre esses números, é justamente esse resultado aqui, ó, de cada tabuada que a gente encontra, são os múltiplos dos números associados, ok? Por exemplo, na tabuada do 2, quem são os múltiplos de 2? É justamente o resultado da multiplicação do número 2 pelos números naturais. Olha os números naturais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, na tabuada, a gente trabalha do 1 ao 10. Esses números aqui são números naturais, ok? Quem são os múltiplos de 3? Observa aqui, ó, estou na tabuada do 3 e aí eu vou multiplicar o número 3 pelos números naturais. E aí, o resultado aqui são os múltiplos de 3. Lembrando, gente, na tabuada a gente trabalha até o 10, né? Mas que esses múltiplos aqui, eles são infinitos, assim como o conjunto dos números naturais, ok? Bom, então, por exemplo, já entendemos aí a definição, né? Que os múltiplos é justamente o resultado da multiplicação. Vou até destacar essa observação. Ó, é o resultado da multiplicação, ok? E então vamos a um exemplo. Por exemplo, se eu quisesse aqui determinar os múltiplos de 3, então vamos pegar o número natural 3. Então, os múltiplos de 3, aí olha como é que você faz a escrita, tá? M, tá, de múltiplo, e aqui dentro desse parênteses você coloca o número ao qual você está querendo encontrar os múltiplos de determinado número, certo? E aí, quem são os múltiplos de 3? Aí você vai fazer o seguinte, como é multiplicação, tá? Então, ó, esse número aqui, o primeiro número natural não é 0? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó, 0 vezes 3. Aqui, ó, 0 vezes 3. 0 vezes 3 vai dar 0, tá aqui. Depois, eu faço 1 vezes 3. 1 vezes 3, gente, vai dar 3, tá aqui. Aí depois, ó, 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Depois, 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, tá aqui. 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12, tá aqui. E assim sucessivamente, né? O próximo número aqui seria 5. E aí você ia fazer o processo 5 vezes 3 dá 15, ok? Então, necessariamente aqui, gente, é a nossa tabuada de 3. Então, o resultado, tá? Da multiplicação do número ao qual você está se referindo pelo conjunto dos números naturais, que é esse resultado aqui, é justamente os múltiplos do número.
tá? E lembrando que os múltiplos, assim como os números naturais, eles vão ser aqui infinitos. Entenderam? Muito bem. Bom, então vamos aqui a um exemplo. Olha só. O número 56 é múltiplo de 7? Bom, para isso, para saber se um número é múltiplo de outro, então basta, né, nesse sentido até aqui, verificar na tabuada. Mas na tabuada de quanto? Na tabuada de 7. Então, vou trazer aqui, ó, tabuada de 7. Na tabuada de 7, eu vou verificar se um dos resultados é 56. Se for 56, então eles serão múltiplos. Aí eu venho aqui, ó, tabuada do 7, aí eu vou olhar aqui, ó, os meus resultados. Encontrei aqui, ó, o número 56, tá? Vou até destacar. Ó, eu encontrei aqui o número 56. E o resultado desse número 56 é o 7 vezes 8. Né? Então, eu tenho que 7 vezes 8 é 56. Logo, eu tenho que o número 56 é múltiplo de 7? Sim. O número 56, ele é múltiplo de 7. Pois, observando o resultado pela tabuada, a gente encontra aqui que temos esse resultado, 56. Ok? Vamos a outro exemplo. O número 105 é múltiplo de 7? Bom, então vou continuar aqui na tabuada do 7 e agora eu vou verificar se eu tenho o resultado 105. Olhando aqui para a nossa tabuada, gente, ela só vai até o 10, não é isso? Mas lembrando que esses números naturais aqui, eles são infinitos. Então, aqui na sequência vem o 7 vezes 11, 7 vezes 12, 7 vezes 13, 7 vezes 14 e assim infinitamente. Bom, diante dos resultados que eu tenho aqui, eu não tenho o número 105. Então, como é que eu vou analisar se 105 ele é múltiplo de 7, já que a minha tabuada está sendo limitada? Bom, existe uma regra para isso. Vejam só. Para saber se um número é múltiplo de outro, basta dividir o maior pelo menor. Então, tá certo. Então, vou fazer o que está pedindo aqui, ó. Eu vou dividir o maior número, que é o 105, pelo menor, que é 7. Vamos fazer aqui essa divisão. Vamos fazer essa orientação que foi dada, tá? Então, vou pegar aqui, ó, 105 e vou dividir por 7. Ou seja, aqui ele pede para fazer a divisão do maior pelo menor. Então, tá aqui o maior pelo menor. O que acontece com isso? Se a divisão for exata, então o número será múltiplo do menor. Então, veja só. Ao efetuar essa divisão aqui, se ela for exata, então sim, vai ser múltiplo. Se a divisão não for exata, então o maior não será múltiplo do menor. Bom, então, com essas duas descrições aqui, eu vou fazer a divisão. Se for exata, é múltiplo. Se não for exata, então não é múltiplo. Tranquilo? Então, vamos fazer aqui a divisão. 105 dividido por 7. Vamos fazer aqui. Vamos pegar logo o 10, né? 10 dividido por 7 cabe 1, não é isso? Aí eu faço 1 vezes 7, que vai dar 7. E restam aqui 3, não é isso? Aí eu vou baixar aqui o 5, vai ficar 35. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35. O resto aqui deu 0. Bom, então verificamos aí, ó, que 105 dividido por 7 dá 15. Então, sim, existe aí a divisão. Se existe a divisão, então o resultado aqui é sim. 105, ele é múltiplo de 7. Então, vamos colocar a resposta aqui, ó. Sim. No caso, gente, aqui, na nossa tabuada, se a gente tivesse aqui a continuação dos números naturais, bem aqui nessa sequência, seria lá no 7 vezes 15.
lá na nossa tabuada, no 7 vezes 15, você ia ter o resultado 105. Ok? Entenderam? Então, é assim que vocês vão calcular, tá? Ou seja, em toda divisão exata, o divisor e o quociente são múltiplos do dividendo, tá? Então, aqui você vai ter o dividendo, o divisor e o quociente. O resto aqui, como deu zero, então a divisão é exata. Sendo a divisão exata, então os números serão múltiplos, ok? Agora vamos para esse outro exemplo que diz o seguinte: encontre todos os múltiplos de 13 menores que 50. Bom, então vamos escrever aqui, e nós vamos precisar determinar aí os múltiplos de 13, tá? E aí a gente vai, sabendo que os múltiplos eles vão até o infinito, né? Mas aqui, de acordo com a questão, tá limitado, porque ele só quer até 50 não, tem que ser menor que 50, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, 13 vezes 0 vai dar 0, né? Então, o nosso primeiro múltiplo aqui vai ser 0, tá? O segundo múltiplo, gente, é o 13 vezes 1. 13 vezes 1 dá 13. O próximo múltiplo vai ser o 13 vezes 2. 13 vezes 2, gente, dá 26. Olha só, eu estou fazendo essa multiplicação, né, pelos números naturais, mas se você for somando aqui de 13 em 13, vai dar o mesmo resultado, tá, gente? Até porque a multiplicação é a soma de fatores iguais, tá? Agora, vamos para 13 vezes 3, vai dar 39, ou 26 mais 13, tá bom? E aí, se você fizer o 39 mais 13 ou 39 vezes 4, isso aqui, gente, vai dar 52, não é isso? E aí ele só quer ele quer menor que 50. Então, não serve aqui o 13 vezes 4. Então, a gente para aqui, ó, tá? Então, eu vou fechar lá. Fechar aqui. Pronto. Então, temos aí, ó, e aí a gente não coloca a reticência aqui, viu, gente? Porque o enunciado da questão limitou. Ele só quer os múltiplos de 13 menores que 50. Então, estão aqui os múltiplos de 13 menor que 50. Ok? Entenderam? Muito bem. Vamos a esse outro exemplo. Já é um probleminha, tá? Que a gente vai precisar de um pouquinho de interpretação, mas tranquilo. Olha só. Marta recebeu a incumbência de encontrar os múltiplos comuns a 14 e 16, maiores que 100 e menores que 200. Mas para isso, ela necessita de sua ajuda. Então, encontre o que Marta está precisando. Então, veja só. Nesse exemplo aqui, gente, nós vamos precisar, vou até marcar aqui para vocês, dos múltiplos de 14 e os múltiplos de 16. Lembrando que tem que ser maior que 100 e menor que 200, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou precisar dos múltiplos de 14 os múltiplos de 14, nós vamos escrever aqui, e os múltiplos de 16, tá? E aí, o que é que Marta precisa? Marta precisa dos múltiplos comuns. Ó, ela precisa dos múltiplos comuns. O que seria esses múltiplos comuns? Deixa eu destacar aqui. Seria os valores, gente, que está nos dois ao mesmo tempo.
tá? Então, a gente vai escrever aqui os múltiplos de 14, os múltiplos de 16, e aí o que é comum é o que está nos dois ao mesmo tempo. Então, aqui, nós vamos escrever os múltiplos de 14 e 16, ou seja, é o que está nos dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, a gente vai estar escrevendo aqui. Pronto. Então, vamos começar aqui pelos múltiplos de 14. Então, veja só. Eles precisam ser maiores que 100. Então, a gente não vai começar pelo 14 vezes 0, 14 vezes 1, não. Vamos verificar assim. Vejam comigo. Se a gente fizer o 14 vezes 7, por exemplo, ó. Se a gente fizer 14 vezes 7, isso daqui vai dar 98, certo? Então, já é bem próximo de 100. Se você fizer o 14 vezes 8, vai dar 112. Então, vou colocar aqui, ó, 112. Por quê? Eu comecei aqui pelo 14 vezes 8. O 14 vezes 8 deu 112. Então, não pode ser 14 vezes 7, porque o 14 vezes 7, gente, vai dar 98. É menor que 100 e ele quer maiores que 100. Pronto, então encontrei aí o primeiro. Agora eu posso pegar esse número aqui, 112, e ir somando de 14 em 14. Ou você vai multiplicando, né? Se a gente fez aqui o 14 vezes 8, agora 14 vezes 9, 14 vezes 10, 14 vezes 11 e assim sucessivamente, tá? Até tem que ser menor que 200, então nós não vamos passar de 200, tá bom? Fazendo aqui, ó, deu 112, né? Então, 112 mais 14, isso daqui vai dar 126. 126 mais 14, isso daqui vai dar 140, não é isso? 140 mais 14, 154. 154 mais 14, 168. 168 mais 14, 182. Não é isso? Lembrando, a gente vai fazer até próximo de 200, tá? 182 mais 14, isso daqui vai dar 196. E aí, se eu fizer 196 mais 14, já vai passar de 200. Vai dar 210. Então, a gente encerra aqui, pois lá na questão, ele informa que tem que ser menor que 200. Então, tá aqui, ó, os múltiplos de 14 menor que 200. Observe que ao fazer isso aqui, gente, eu fui fazendo a soma, né, de 14 mais 14 mais 14, mas aqui, ó, é o 14 vezes 8 dá esse, 14 vezes 9, 126, 14 vezes 10, 140, 14 vezes 11, 154 e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos pegar agora os múltiplos de 16, tá? Então, olha só. Já que eu fiz aqui o 14 vezes 7 deu 98, então, eu vou multiplicar esse outro por 7 também. Eu vou fazer aqui o 16 vezes 7. 16 vezes 7, gente, dá 112. Então, se eu fizer o 16 vezes 6, vai dar menor. Então, vai começar aqui também por 112, tá? E aí, você pode fazer na soma ou a multiplicação, tá? 112 mais 16, 128. 128 mais 16, 144. 144 mais 16, 160. 160 mais 16, 176. Não é isso? 176 mais 16, 192. E aí, se eu fizer 192 mais 16, vai passar de 200. Então, a gente encerra aqui. Tranquilo?
Pronto, então, fizemos aí os múltiplos de 14, os múltiplos de 16, que são maiores que 100 e menores que 200. Agora, eu preciso dos múltiplos comuns. O que é comum? São os múltiplos que estão nos dois ao mesmo tempo. Então, olha só. Perceba que eu tenho 112 aqui, vou marcar para vocês. Eu tenho 112 aqui nos múltiplos de 14 e eu tenho 112 também nos múltiplos de 16. Então, 112, gente, é o múltiplo comum, tá? 112. Agora, vamos verificar se temos mais alguns múltiplos comuns. 126 só tem nesse, 128, 140, 44, 50, 160, 160. Bom, percebam que a gente não tem mais nenhum outro múltiplo comum. Logo, nós temos aí como resultado de múltiplos comuns, né? Ajudando aí o probleminha de Marta, né? Que ela precisava encontrar os múltiplos comuns. Encontramos aqui o número 112. O número 112 é um múltiplo comum de 14 e 16. Ok? Entenderam? Muito bem. Bom, pessoal, agora é com vocês. Fica aí um exercício para vocês praticarem, né, o que vocês viram nessa videoaula. Página 98 e 99, as questões 1, 2 e 3, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos e até a nossa próxima aula.